Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 14 até o verso 16. Desculpem, a partir do verso 13 até o verso 16, irmãos. Efésios 4, verso 13 ao 16. O apóstolo Paulo, ele tem, desde o começo do capítulo 4, falado acerca da unidade da igreja. E ele deixou isso bem claro quando ele mostra, no princípio, que a igreja deve ser um só povo. É como se, Paulo vai falar aqui, como se toda a igreja, todas as pessoas fossem uma só pessoa. E a cabeça dessa pessoa é o próprio Cristo Jesus. Depois, a partir do verso 7 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Senhor, ele concedeu dons para que a igreja possa viver essa unidade de maneira muito mais forte. Por isso que a igreja tem pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, como era nos dias do apóstolo Paulo. E o apóstolo menciona esses dons carismáticos do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, especialmente ligados aos dons relacionados à palavra de Deus. Ou seja, Paulo está mostrando nessa segunda parte que a unidade da igreja, ela está diretamente ligada à palavra do Senhor, à obediência à palavra do Senhor. E aí então ele diz que Deus deu mestres, Deus deu pastores, para que essa palavra fosse pregada com precisão. E aí, nos escritos de Paulo também há uma grande referência contra os falsos mestres. Isso mostra que Paulo tinha uma preocupação muito grande com a igreja em preservar o ensino puro da palavra de Deus na igreja. E vamos dar continuidade agora nesse texto, a partir do verso 13, do capítulo 4, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ou levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Que o Senhor nos ajude a expor a sua palavra mais uma vez nessa noite. Portanto, o apóstolo continua falando da unidade da igreja como um só corpo, e ele continua mostrando que essa unidade ela está diretamente ligada com o ensino da palavra de Deus. Não há, meus irmãos, não há como existir uma igreja sem a palavra de Deus, sem doutrina, sem o ensino, sem a verdade. Não existe igreja que se reúne só para cantar. Até para cantar, você tem que cantar a verdade. Você tem que louvar a Deus e bendizer a Deus por meio da verdade, usando preposições verdadeiras, retiradas da Escritura, se não ipsiliteri, como quando se cantam os salmos, mas pelo menos que a verdade que se fala seja a mesma verdade que está aqui na palavra de Deus.
Então, toda e qualquer igreja, ela nasce em torno da palavra de Deus. O livro de Atos que nós estamos estudando mostra que as igrejas nasciam a partir da pregação da palavra de Deus. E é também a palavra de Deus quem fornece o alimento necessário para que a igreja cresça, se fortaleça, para que os membros sejam maduros na fé. E a cada dia eles possam progredir mais, com mais eficiência na jornada da fé em Cristo Jesus. E tudo isso só é possível por meio da palavra de Deus. Portanto, igreja não é clube social, não é local de lazer, não é local de assistencialismo. Igreja é o lugar onde a palavra do Senhor prevalece e é o centro de tudo. Eu já disse várias vezes aqui para os irmãos que o púlpito está no meio da igreja porque o púlpito é a palavra. É do púlpito que sai a palavra, a proclamação. Ele tem lugar central na igreja. E não é à toa isso. É exatamente por conta da centralidade da Escritura na vida da igreja. E é esse o argumento de Paulo. Mostrar que a igreja, para que se torne madura, para que cresça, para que ela esteja parecida com Cristo, e Cristo sendo sempre o modelo, o seu referencial, ela precisa estar voltada na palavra do Senhor. Observe como ele começa a sua argumentação no verso 13. Esse até que ele inicia o texto, ele está ligado ao texto anterior que nós estudamos, onde ele mostra que Deus deu ali os dons e chamou pastores, profetas, tudo isso para que a igreja fosse, olha o verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, agora o verso 13, até que todos cheguem à unidade. Então você percebe que a unidade, ela vai depender dos dons que o próprio Deus dá aos membros da igreja. E aqui ele fez referência aos dons da palavra, para que através destas pessoas, ou destes dons especiais, a igreja possa de fato ser uma unidade, ser uma só pessoa, por assim dizer, essa linguagem figurada que Paulo usa, para chegar mais perto de Cristo Jesus. Ele diz, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, vamos começar analisando essa palavra de Paulo. Unidade da fé. Fé aqui é doutrina. Essa palavra fé poderia ser substituída pela palavra doutrina. É o ensino, é o conteúdo da verdade, é o reto ensino da palavra de Deus. Fé aqui não é uma fé no sentido de eu deposito confiança em Cristo, não é isso. Aqui fé é fé no que você acredita, na doutrina que é mencionada. Paulo diz que é preciso que a igreja chegue a uma unidade nesta fé. Ou seja, para que a igreja tenha uma só doutrina, seja unida na mesma doutrina. Você percebe, irmãos, que Paulo usa esse argumento para mostrar de maneira implícita que havia diferenças na igreja. Nem todos na igreja, e nós sabemos muito bem disso, porque também é uma realidade do nosso tempo e de todas as eras. Nem todos na igreja, que são membros da igreja visível, têm a mesma fé, ou seja, acreditam nas mesmas coisas. Algumas pessoas têm um pensamento diferente em alguns pontos da maioria da igreja, ou da fé que é mais professada na igreja. Mas Paulo está falando exatamente disso. E Paulo está dizendo que esses dons que Deus dá aos homens, eles são necessários para que a igreja chegue a esta unidade. Porque é por meio da pregação, é por meio do ensino, é por meio da palavra que as pessoas vão poder ser confrontadas em sua fé naquilo que é a verdade. Portanto, Paulo diz, isso é necessário até que cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento. Ele usa mais uma expressão que está ligada ao ensino, conhecer o Filho de Deus, a Jesus Cristo. E para conhecer a Cristo, como nós vimos hoje pela manhã, é necessário estudar as Escrituras. É necessário que a igreja tenha os mestres, os pastores, os profetas, evangelistas, olhando para trás. Estes homens eram os responsáveis por falar às pessoas acerca da verdade, acerca de Deus, acerca de Cristo. Nós hoje temos os pastores para falar acerca de Cristo e ensinar a igreja acerca de Cristo. Os pastores são dons de Deus à igreja. São dádivas do Senhor à igreja para que a igreja chegue à unidade da fé, para que a igreja tenha um maior conhecimento do próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo inicia essa parte do seu discurso, do seu ensino, mostrando a necessidade de se chegar a este conhecimento, e este conhecimento, Paulo diz, vai trazer a unidade da igreja, o fortalecimento da igreja. Ele diz, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ora, o nosso alvo sempre será Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar, nos esforçar em nossa vida dentro da graça de Deus, da unção do próprio Espírito de Deus, para ficarmos no máximo parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ele é o alvo. O próprio Paulo diz que ele é o imitador de Cristo e que as pessoas devem imitá-lo como ele imita a Cristo. Cristo, na verdade, diz Paulo, é o alvo de todos nós, da igreja. E nós só podemos chegar perto de Jesus Cristo em termos de ser como Jesus, se nós estivermos alicerçados na doutrina, na verdade. Então, ele começa mostrando que a unidade que é necessária, ela está alicerçada no ensino reto da palavra de Deus. Está relacionada aos dons que Deus dá para fortalecer a igreja. É por isso que temos esses líderes que Paulo cita no texto anterior, porque são necessários para que a igreja cresça e chegue à plena estatura, à medida da estatura da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Depois o apóstolo vai nos dar dois exemplos, um negativo e o outro positivo. Ele vai mostrar como não chegar à plena unidade. Depois ele vai mostrar como chegar a essa unidade. Primeiro ele diz que o motivo pelo qual Deus deu esses dons e a centralidade da palavra é para que a igreja chegue a essa unidade. Então vamos ver o primeiro ponto. De modo negativo, Paulo diz, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós não tivermos o reto ensino, irmãos, se nós não tivermos alicerçados na palavra, se Deus nos privasse dos dons pastorais, dos mestres da igreja, o que seria de nós? Seríamos assim, como o verso 14 diz, levados como meninos, que são agitados de um lado para o outro, levados de um lado para o outro, sem firmeza, sem posição definida. Veja o exemplo que Paulo dá, crianças. Vocês precisam de doutrina para que vocês não sejam como crianças, ele está dizendo. Uma criança imatura, como todas elas são, que é agitada e levada com qualquer conversa mole. Os pais, a todo instante, têm que estar educando seus filhos, prevenindo seus filhos. Filho, quando você for para a escola, não aceite nada de estranhos. Se alguém lhe oferecer uma bala, lhe oferecer alguma coisa, se alguém lhe convidar para ir a algum lugar com ele, se você não conhecer, não vá. E às vezes eles ainda vão.
Mesmo com tanto ensino dos pais, eles caem na cantada do estranho. O estranho os convence. Por que que um homem maduro não é tão facilmente enganado como uma criança? Porque você é prudente. Porque você conhece o perigo. Você conhece os exemplos. Mas a criança não. E Paulo diz, vocês precisam de doutrina para chegarem à plenitude de Jesus Cristo. Para que não sejam como crianças. Verso 14 é o argumento dele. Ele usa uma expressão aqui que é usada em embarcações. Agitado aqui é como agitado de um lado para o outro, diz o verso 14. É a ideia de quem está à deriva num barco. Não num barco motorizado, que você direciona o barco aonde você quer ir, mas um barco que está à deriva no mar, que é levado pelas ondas, que anda conforme o balanço do mar. Ora o mar o joga para um lado, ora o mar joga para o outro, e eles ficam ali à mercê da sorte, por assim dizer, dependendo do vento. Começo desse ano, o primeiro livro que eu li esse ano chama-se, não é um livro cristão, mas eu quero recomendar esse livro porque ele é muito bom. Ele chama-se A Incrível Viagem de Shackleton. A Incrível Viagem de Shackleton. E Shackleton era um marinheiro muito experiente. E ele resolve então fazer uma viagem. Eles pretendem atravessar a Antártida. Eles saem ali da Inglaterra, se não me falha a memória, e vão até o continente da Antártida. Ao chegar na Antártida, eles vão atravessar o continente, de um lado para o outro, caminhando, até chegar na outra margem. Nunca isso tinha sido feito. Só que durante a viagem, eles não conseguem chegar até o continente com o barco intacto. O barco quebra, eles ficam à mercê da sorte. E aí então eles, na ânsia de sobreviver, passam muito mais de um ano lá na Antártida comendo peixe cru e sobrevivendo em cima de umas banquetas de gelo, como se fosse uma boia de gelo muito grande, um bolsão. E esse bolsão, de vez em quando, ele quebrava no meio, se dividia em dois. E aí eles ficam à mercê, sem saber, à deriva, sem saber para onde estão indo. Assim é o que Paulo está dizendo. As pessoas que não são doutrinadas, que não conhecem a sã doutrina, que não estão firmadas na palavra de Deus, são levadas com facilidade. Tem muita gente que nasceu na igreja, passou anos na igreja e hoje faz parte de uma seita, porque nunca teve firmeza doutrinária, ainda continuava criança, imatura. Nunca cresceu, nunca se fortificou, nunca teve músculos. Sempre foi um bebê na fé. Tem muitos crentes, irmãos, que nem sequer leram a Bíblia. Pessoas que têm anos na igreja, mas nunca leram a palavra de Deus de capa a capa. Pessoas que têm 5 anos, 10 anos, e nunca leram a sua escritura. Não conhecem nada. São levados com facilidade. Os batistas de Belém, o pastor teve que fazer uma viagem. Mas antes de viajar, um casal de suecos chegou na igreja. Como é o nome deles? Os fundadores da Assembleia de Deus, Berg e Gunnar Wingren, exatamente. E eles chegaram como missionários e foram hospedados na Igreja Batista de Belém. É por isso que Belém é o berço da Assembleia de Deus no Brasil. E o pastor viaja. Quando o pastor viaja, aqueles missionários que estavam ali começam a realizar cultos e, como são pentecostais, começam a trazer outras doutrinas à igreja. E aqueles irmãos, quase todos, bebem daquela doutrina.
daquela nova doutrina. As novas revelações, o falar em línguas estranhas e coisas desse tipo, que é a doutrina pentecostal. Quando o pastor da igreja batista chega, a igreja está pentecostalizada. Eu não lembro agora quanto tempo ele passou fora, mas não foi tanto tempo. E a pergunta é, por que isso aconteceu? Porque eram crianças na doutrina. Não tinham firmeza, não tinham tutano. Eram crentes fracos. Eram crentes despreparados. Se chegasse uma seita na mesma igreja, era provável que eles tivessem também caído. Por isso Paulo fala da importância da doutrina, irmãos, para que ninguém seja como menino, como crianças que são agitadas, como quem está num barco à deriva de um lado para o outro, levado para qualquer lugar, sem direção. Ele diz, levados ao redor por todo vento de doutrina. Vocês percebem que ele está sempre amarrando o seu ensino à palavra, à doutrina, à fé doutrina. Ele nunca deixa isso. A preocupação de Paulo aqui é doutrina. É que a igreja cresça na doutrina, na fé apostólica. Essa é a preocupação. Essa também tem que ser a nossa preocupação, irmãos. Nós não estamos preocupados, ou pelo menos não devemos estar preocupados com outras coisas, senão, primeiramente, na doutrina, na sã doutrina, no reto ensino da palavra de Deus. Muitos seminários do nosso país, da Igreja Batista, tiveram uma morte terrível, porque quando a heresia entrou e afetou os professores, o seminário foi destruído. Ou seja, o ensino bíblico foi embora, foi excluído dali. E a heresia prevaleceu. O Seminário Batista de Recife, que era um dos grandes seminários da denominação, foi contaminado pelo liberalismo teológico. Isso significa dizer que aqueles homens não acreditavam mais em milagres. Eles procuravam dar uma explicação natural para tudo que fosse sobrenatural nas Escrituras. Ao mesmo tempo em que procuravam dizer que a Bíblia era a palavra de Deus. Então a ressurreição de Jesus poderia ser explicada naturalmente. Todos os milagres registrados tinham uma explicação física e eles se diziam crentes e formavam pastores. A Bíblia não era mais a palavra de Deus, mas ela era uma coxa de retalhos, aonde uma infinidade de editores e escritores, um após o outro, juntaram tudo e foram costurando uma coisa sobre a outra, adaptando um texto sobre o outro, até chegar ao que temos hoje. Eles ensinavam isso. Então a Bíblia perdeu a sua força. Eles já beberam isso de outro ensino. Veja, eles já foram contaminados por outras pessoas e levaram isso para dentro do seminário. E desse seminário saíram pastores que foram ser pastores de igrejas, que foram ser professores de seminários e levaram as suas heresias junto consigo. Alguns pastores, e eu já vi isso muitas vezes, pessoalmente, eles dizem o seguinte: a Bíblia contém a palavra de Deus.
Ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso quer dizer que nem tudo que está aqui é a palavra de Deus. Mas aqui há a palavra de Deus. Eles dizem assim, isso aqui foi Jesus quem disse. Isso aqui foi Paulo. Eles fazem uma diferença. Isso aqui é poderoso, mas isso aqui é humano. Isso aqui é eterno, é uma verdade eterna, mas isso aqui é cultural, não pode ser aplicado hoje. E dessa forma, eles acabam destruindo, anulando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Essa é a preocupação de Paulo com a igreja, meus queridos irmãos. Dom, fortalecimento. Se a gente negligenciar a doutrina, nós vamos naufragar rápido. Nós não vamos afundar tão lento como o Titanic. Nós vamos afundar rápido se nós negligenciarmos a doutrina, a verdade. Nós vivemos num mundo chamado pós-moderno, onde as pessoas, os crentes, eles dizem o seguinte: olha, o pastor só pregou doutrina no culto, quando eles estão conversando entre si. E aí, como é que foi o culto hoje? O pastor hoje foi bom, não, só pregou doutrina. Eu queria saber qual é o culto que não se prega doutrina. Qual é a página das escrituras que não tem doutrina. Tudo é doutrina, é ensino. Pastor, evangelize, pregue de modo evangelístico, não pregue doutrina. Quando se prega de modo evangelístico, se prega doutrina. Salvação é doutrina. Arrependimento é doutrina. Ação do Espírito Santo é doutrina. Regeneração é doutrina. Batismo é doutrina. Fé é doutrina. Tudo é doutrina, irmãos. Acontece que hoje os pastores pregam sobre coisas que não estão na Bíblia. Eles vão pregar sobre a vida dos outros, sobre os exemplos dos outros, sobre os acontecimentos de outra parte. Eles não vão para o texto, eles não expõem a história bíblica, eles não falam do que a Escritura fala. Os pastores vão para o púlpito hoje para divertir as pessoas, para serem como aquele pastor que gosta de contar piadas na internet. E aquilo ali é que as pessoas acham o máximo. E é uma tragédia, irmãos. Aquele pastor faz um desserviço ao Evangelho. Pode ter milhares ou milhões de fãs. Mas ele faz um desserviço. E Deus vai cobrar isso dele. As pessoas que ouvem aquilo ali, que ele fala, repudiam o casamento, por exemplo. Porque ele brinca com o casamento. Depois ele fala sério, mas ele brinca, ele chacota com o ensino da Escritura. E Paulo está falando, irmãos, de pessoas que não são nutridas com a palavra de Deus. Obrigado. Pessoas que não estão se preparando para chegar na estatura de Cristo. Elas são facilmente levadas para qualquer lugar. Ainda no verso 14, eu fico pensando, olhando para as palavras de Paulo, pessoas que são como crianças, agitadas de um lado para o outro, levadas ao redor por todo o vento de doutrina. E eu fico pensando nas igrejas neopentecostais hoje que fazem coisas absurdas. E as pessoas estão ali enchendo os seus templos. Aquelas igrejas, elas não apenas são igrejas não bíblicas. Elas são igrejas que atacam a verdade do Evangelho.
É como Jesus diz, elas arrastam 2 vezes mais para o inferno. As pessoas, era muito melhor não estar ali. E a grande resposta para isso, para esse fenômeno das igrejas neopentecostais serem tão grandes, é que as pessoas não têm preparo, não têm doutrina. Quem conhece as Escrituras, irmãos, não vai para ali. Porque quem conhece a doutrina não suporta nem ouvir o que é falado ali com tanta veemência. Esse é o exemplo negativo. Paulo diz que as pessoas que não têm doutrina, elas são levadas pela artimanha dos homens. Olha, o final do verso 14. Pela artimanha dos homens, pela astúcia, diz ele, pela astúcia com que induzem ao erro. Observe, doutrina é a verdade. A astúcia dos homens, ou seja, o ensino fora da Escritura, conduz ao erro. Sempre. Sempre. Ou você obedece a Deus na sua palavra, irmãos, ou você anda num caminho diferente. Jesus, ele deixou claro que o único caminho. Qualquer outro caminho leva ao erro, ao inferno, à perdição eterna. E para o apóstolo Paulo, a maneira da igreja estar unida é através da doutrina, gira em torno da doutrina. Por isso as igrejas têm não apenas o seu culto regular, mas as igrejas que mais se preocupam com esses detalhes, elas avançam mais, são preocupadas com o estudo na escola dominical, em trazer regularmente doutrina para os crentes, fazem encontros semanais também para estudar a doutrina. E ainda mais do que isso, essas igrejas produziram documentos chamados confissões de fé, artigos de fé, para basear a sua fé, a sua doutrina, para estarem firmados na sua doutrina. Mas, mais uma vez, o trágico é que a maioria dos crentes nem conhece esses documentos, nas igrejas que têm esses documentos. Não sabem nada das suas confissões de fé. Cada um diz uma coisa. Ou seja, cada um pensa e diz aquilo que acha mais certo, exatamente como era na época dos juízes. Cada um fazia o que achava mais certo. Quanto à doutrina, cada um diz aquilo que ele acha mais certo e não aquilo que a Escritura diz. As confissões de fé são documentos que servem para balizar a doutrina da igreja, para que todos tenham um só pensamento. É por isso que, quando a igreja vai aceitar alguém no hall de membros, essa pessoa precisa subscrever a sua confissão de fé. Ela precisa dizer: eu creio assim. Então você pode ser membro desta igreja. Mas se a pessoa disser: não, eu não creio nisso, nem aqui também eu não creio assim, então essa igreja prega isso. Como é que você vai estar aqui se você não crê, se não tem unidade? Não pode ser aceito como membro da igreja. As confissões são basilares. Quando a igreja prepara pessoas para o batismo, essa pessoa precisa expor a sua fé em Jesus Cristo. Mas ela precisa também dar um passo além, de preferência, para que a igreja compreenda melhor essa pessoa em outros pontos doutrinários. E isso falta, irmãos, à igreja do nosso tempo. Hoje, basta que alguém diga assim: eu creio em Jesus. Isso é suficiente para as pessoas serem membros de uma igreja.
muitas vezes essa confissão ela é apenas nominal. A pessoa só fala, mas ela nem conhece a Jesus Cristo. E muito menos o que Jesus Cristo ensinou. Por isso a importância das palavras de Paulo no verso 14. O verso 15, ele traz agora o ponto positivo. Ele diz, mas seguindo a verdade em amor. Perceba, deixa o erro, deixa a atitude de criança, siga a verdade. A verdade aqui, mais uma vez, é sinônimo para a doutrina, para o reto ensino. Siga a verdade em amor. Crescemos em tudo naquele é a cabeça, Cristo. E é assim, irmãos. Quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, quanto mais estudamos a palavra de Deus, nos colocamos diante da Escritura, clamamos pelo Santo Espírito que nos ilumine, ouvimos a pregação, participamos dos estudos que a igreja promove e nos empenhamos em aprender, nós vamos crescer. Nós vamos estar fortes, maduros. Paulo vai usar a linguagem de crescimento. Veja o verso 15. Ele primeiro trata de crianças, depois ele trata de pessoas que crescem, maduras. Em outra parte, Paulo vai dizer que as crianças ainda tomam leite. Ou seja, novos convertidos, neófitos, pessoas que chegaram agora, que não realmente conhecem a Cristo pela transformação, mas que não conhecem a doutrina. São bebês, precisam ser ensinadas, educadas, tomam leite ainda. Mas esses bebês na igreja vão crescer, vão se desenvolver, vão amadurecer, vão ter maturidade. E é isso que o verso 15 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, agora ele vai usar a linguagem do corpo humano, da perfeição do corpo, de cada ligamento, de cada estrutura conectada, mostrando que a igreja, mesmo diversas pessoas fazendo parte desse corpo, todas estão conectadas uma com a outra, crescem juntos. Ele diz no verso 16, para que todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E o moral da história é esse. Quando nós somos treinados na palavra de Deus, doutrinados nas Escrituras Sagradas, vamos estar unidos. Uma só fé, um só pensamento, um só Espírito. Ele disse isso lá atrás, o apóstolo Paulo. Aqui ele está dizendo isso com outras palavras. A unidade, ela existe por meio da palavra. E quando nós todos estamos alinhados na mesma fé, isto é, na mesma doutrina, nós vamos crescer. E ele diz, cada membro que vai crescendo, amadurecendo, está ligado a outro membro. Tem a sua função. E aí vem a figura do corpo humano. É engraçado, irmãos. Quando eu estudei educação física, não cheguei a terminar o curso, mas comecei a fazer, e lá na Universidade Federal, em uma das aulas, né, a gente foi para o setor de anatomia. Eu nunca tinha ido essas coisas, né? E um dos professores nossos disse o seguinte, olha, a gente estava estudando articulação, né? Ossos, essas coisas assim. E aí ele disse, vocês vão ver agora umas coisas aqui bem interessantes. Aí a gente só via os cochichos, né, de quem já sabe o que é. E aí levou a gente para uma sala grande que tinha umas... não sei nem o que é aquilo, uma espécie de piscina alta, são umas... Não é, Salmão, o nome daquilo ali? Os tanques, né? Aqueles tanques, e aí ele apertou lá um sistemazinho e sai uma bandeja de dentro, está tudo coberto, formol, né? Tudo coberto, forte o cheiro. Aí sai a bandeja de dentro, parece uma de filme. Rapaz, pensa que não,
sai um cara lá mortão de dentro. Meu Deus do céu. Aí começam eles, podem olhar, só não pode pegar. Aí todo mundo olhando, ficamos ali calado, o professor. E ele disse, olha, esse homem aí tem quase 20 anos que ele está aí dentro. Esse cadáver aí. Mesmo assim, sem inchaço, sem nada. Só estava a cor um pouco diferente, né? Mas, perfeito. Aí eles, vamos ali no outro lugar. Aí levou a gente no outro lugar. No outro lugar era só um pedaço. Pedaço de perna, né? Todo jeito, braço, com cabeça. Meus irmãos, pense no negócio. Aí, finalmente, levou na parte que era só os ossos mesmo das pessoas, já sem a carne, né? O osso de verdade mesmo, as articulações dos ligamentos. Aí ele pegava lá, o professor dizia, olha aqui, ó, como é que funciona. Aí mostrava os ligamentos, o corpo esticando, voltando, né? Tudo direitinho lá. E Paulo está dizendo isso aqui, irmãos. Que o corpo humano é perfeito, todos os ligamentos, o osso ligado a outro osso por um cordãozinho, que é um ligamento que segura o músculo, que faz o músculo contrair ou alongar, de acordo com o movimento da articulação. Tudo funcionando perfeito. Paulo está dizendo isso. O corpo bem ajustado. Olha o que ele diz no verso 16. Se a igreja ela estiver doutrinariamente preparada, forte, ele compara um corpo perfeito. Saudável, bem ajustado, um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, toda articulação, no caso, segundo a justa cooperação de todas as suas partes. Tudo auxilia. O músculo não poderia se contrair só com o osso. Precisa ter lá os tendões, o movimento. Se não tivesse os tendões, o osso não fazia esses movimentos. Está tudo conectado. Paulo está dizendo, mostrando essa figura da perfeição do corpo humano, para mostrar que quando tudo está de maneira perfeita, aumenta o seu crescimento, ou seja, a sua edificação. Você cresce, tudo funciona certo, tudo acontece como tem que acontecer. Só vai ser assim, irmãos, a igreja. Essa figura que Paulo usa metaforicamente só pode ser comparada com perfeição se a igreja estiver ajustada doutrinariamente. Porque se eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos, e outro irmão diz assim, ele ressuscitou, mas só na cabeça dos irmãos ali. Então, para aquele povo, ele ressuscitou. Por isso que eles votaram lá. Mas, na verdade, ele não ressuscitou. Essa é uma fé da igreja, mas não é uma fé verdadeira, historicamente ou sobrenaturalmente possível. Então, se há, por exemplo, desacordos como esse na igreja, como essa igreja vai crescer? Vai amadurecer, vai estar unida. Como vai ter unidade? As pessoas do nosso tempo, elas reclamam muito com os crentes evangélicos mais radicais, né? Que eu adoro os radicais, irmãos. Então, ela diz assim, vai ser feito um evento religioso em homenagem aos mortos na guerra ou uma catástrofe que aconteceu. Aí vem um muçulmano, um padre, um pastor e outras religiões mais, né? Um budista e outros mais. Aí todos ali cultuando não sei quem. Quem é o Deus que é adorado ali? É o Deus do hindu, que pode ser um rato, uma barata, um elefante. Será que é Allah que está ali ouvindo aquelas preces? Ou é o Deus das Escrituras?
A Escritura diz que só há um Deus. Como é que pode haver unidade num evento como esse? Aí os crentes que não aceitam isso são os radicais, né? São os do contra, são os puritanos, os santos, né? Não querem se juntar com ninguém, só eles têm a verdade. E são os que eu mais gosto, porque não abandonaram a fé, a doutrina, estão firmes, estão ali firmados. Não pode haver esse ecumenismo que as pessoas tanto querem. Não há unidade. A igreja é a igreja que adora o único Deus, que tem uma mesma fé, um só Espírito, um só Senhor. Não pode haver diferenças aí. E é isso que Paulo está tratando aqui, meus irmãos. Para que haja unidade, tem que haver doutrina. E a minha palavra para os irmãos é: estudem as Escrituras, busquem aperfeiçoamento, procurem seus mestres, seus pastores, tenham fome e sede da palavra de Deus, busquem aprender as doutrinas, vão até as antigas confissões de fé, da época da Reforma, que ainda há ali o Evangelho puro sendo explicado a partir da palavra de Deus. Caso contrário, irmãos, a igreja só naufraga, só é jogada ao contento das ondas do mar. E nunca vai a lugar nenhum. Nunca fará diferença nesse mundo. Nunca. Será sempre mais alguma coisa. Não mais do que isso. Estudem, se preparem, conheçam a Cristo, conheçam o Pai, conheçam o Espírito, conheçam a igreja, a história da igreja. Busquem conhecimento. E só assim vocês vão estar nutridos com a unidade tão necessária que Paulo aqui ensina. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.